Olá, eu sou Michel Bavaresco, advogado tributarista, contador especialista em finanças pela Universidade Americana Laverne. E hoje eu quero trazer para vocês um assunto muito interessante, que é sobre a reforma do imposto de renda. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vem aqui. Hoje nós vamos destrinchar uma das mudanças mais relevantes da recente reforma do imposto de renda, que aconteceu agora, né, em 2025, com validade, né, com efeitos para 2026, que é a tributação de 10% sobre os dividendos. Isso mesmo, né? Então, se você investe em ações, é sócio de empresa ou está planejando a sua estratégia tributária, entender essa regra com profundidade, com certeza é essencial. E é importante a gente se perguntar por que mudou, né? Qual que é o contexto disso, né? Então, antes da gente analisar qualquer parte técnica aí, a gente precisa entender tanto o contexto econômico quanto o contexto fiscal. A reforma aprovada está tentando equilibrar duas frentes aí. A primeira, que é a isenção ampliada do imposto de renda, né? Para quem ganha até 5 mil reais por mês. E também a compensação dessa perda de arrecadação com instrumentos tributários aí para os mais ricos, né? Incluindo, é claro, os dividendos que historicamente no Brasil, pelo menos desde 1996, eram isentos de imposto de renda. Ou seja, trata-se aí de um trade-off fiscal, né? Que impacta diretamente tanto investidores quanto sócios. Então, o que muda na tributação aí dos dividendos, né? A grande novidade é a criação de uma alíquota fixa de 10% sobre os dividendos pagos por empresas, né? Mas também, gente, tem alguns critérios específicos aí. Vem comigo. Primeiro critério, tá? Quem recebe acima de 50 mil reais por mês por empresa terá sim 10% retido na fonte sobre o valor total distribuído naquele mês, tá? Segundo, que é bastante importante, não é um imposto progressivo isolado sobre o que excede os 50 mil. Não, tá? O imposto, aliás, incide sobre o valor total, então sobre todo o valor. E é importante dizer que a regra vale a partir agora de 2026, mas que existe uma janela de oportunidade, tá? Inclusive que foi agora estendido para 31 de janeiro de 2026. Lucros e dividendos relativos a 2025 podem ser distribuídos sem um imposto se a deliberação societária ocorrer, então, até esse prazo estendido de 31 de janeiro de 2026. Essa mudança, então, gente, representa um dos maiores ajustes legais na tributação de investimentos no Brasil nas últimas décadas. Nas últimas décadas. Então, como funciona na prática, tá? Eu vou usar aqui um exemplo hipotético simples que é para fazer você assimilar essa questão. Vamos supor que você receba 60 mil reais em dividendos de uma empresa em um mês. Nesse caso, a empresa deve reter 10% na fonte, ou seja, 6 mil reais, né? 6 mil reais serão recolhidos automaticamente ao fisco no momento desse pagamento aí. Então, esse valor é independente de deduções ou abatimentos no momento da retenção. E quem realmente paga? Ó, pessoas físicas residentes no Brasil que recebam dividendos, então, acima de 50 mil reais por mês de um mesmo emissor ou do conjunto de emissores, tá? E investidores estrangeiros também são afetados pela nova regra de retenção, embora com mecanismos adicionais aí para evitar a bitributação. Importante destacar, gente, que essa taxação ela é na fonte. Tá? Ela funciona como um adiantamento do imposto devido. E quais são os impactos, então, e implicações aí para os investidores? Primeiro, o fluxo de caixa e retorno líquido. Por quê? Porque a retenção imediata, ela reduz, obviamente, o valor líquido que chega a você, investidor. Né? Então, isso pode, com certeza, vai influenciar as decisões de alocação e especialmente para quem já vive de renda passiva. O segundo impacto é justamente no planejamento societário, né? Porque empresas e sócios agora vão precisar planejar a formalização desses dividendos para evitar, então, uma taxação sobre os lucros apurados.
Terceiro impacto é a estratégia de compensação mesmo, né? Quem recebe dividendos pode ter créditos ou ajustes lá na declaração anual, né? Dependendo, é claro, do quadro tributário global e da interação com as outras regras da reforma. E o quarto impacto, gente, é justamente os incentivos alternativos, né? Porque a medida pode incentivar algumas práticas aí, como por exemplo, o reinvestimento dos lucros em recompras de ações ou até mesmo, né, a retenção para crescimento da empresa, o uso das estruturas societárias para otimizar a eficiência tributária e, claro, a diversificação para ativos com tratamento fiscal diferente, como por exemplo os fundos imobiliários que continuam isentos de imposto de renda. E aí, se você me perguntar, isso é bom ou ruim, né? E aí, gente, como bom advogado, eu vou dizer que há argumentos dos dois lados, né? Porque realmente há argumentos técnicos, tanto a favor quanto contra essa taxação. A favor, a gente pode dizer, por exemplo, que aumenta de fato a progressividade e equidade tributária aí, né? Cobrando mais de quem tem maior capacidade contributiva. Mas também tem um contra, né? Porque pode desestimular justamente o investimento no mercado de capitais ou ainda impactar no custo do capital das empresas. Além disso, né, gente, a regra de tributação tudo ou nada, quando ultrapassado aí o limite de 50 mil reais, é visto por mim e por alguns especialistas como um ponto que precisa ir de uma revisão por conta das interpretações fiscais e contábeis. Em resumo, o negócio é o seguinte: os dividendos deixarão de ser isentos com retenção de 10% para valores acima de 50 mil reais mensais. Isso começa já agora em 2026, mas existe sim uma janela de transição aí. E o impacto aí do teu portfólio depende de quanto você ganha, né? Quanto você recebe e como estrutura essa tua carteira de investimentos. E antes de encerrar, eu quero te convidar para aprofundar ainda mais, né, ainda mais na questão dos investimentos. Eu tenho um método incrível sobre investimentos na bolsa de valores, renda fixa, onde você vai conseguir compreender, inclusive, a questão da tributação brasileira. Né? Caso você tenha interesse em aprender a se organizar financeiramente, a investir melhor, o link está aqui na descrição do vídeo. Obrigado pela tua atenção, tenho certeza que esse é um assunto que te interessa muito e, claro, vamos acompanhar aí os próximos passos. Tchau, tchau!